Aqui quem está falando é o Erkerson e eu estou aqui com a Débora. Oi, gente. Nós estamos 9 dias atrasados no nosso plano de leitura do Novo Testamento em 6 meses, mas nós vamos recuperar esse tempo perdido. E tem um motivo justificável porque nós estamos atrasados. O que houve, Débora? A gente estava fazendo um plano de leitura sobre a Páscoa. É isso mesmo. E hoje o Danilo não está aqui com a gente porque ele dormiu mais cedo. Mas nós vamos começar a leitura, tá bom, gente? Hoje nós iremos ler Mateus, capítulo de números 11 e 12, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos lá? Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 11. João, o arauto de Jesus. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Assim que, no cárcere, João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e contai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que foste ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda a certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Assim, veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: Este tem demônio. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras, que são seus frutos. Ai dos povos incrédulos! Então começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizara numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto,
Eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus? Pois será lançada no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Vinde a Cristo os cansados. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Mateus, capítulo de número 12. O Senhor do Sábado. Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e, contudo, são desculpados? Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesseis o que significam estas palavras, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus cura no sábado. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram: É lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhes propôs: Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha. Por isso, é lícito fazer o bem no sábado. Então, dirigiu-se ao homem e disse: Estende a tua mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Eis meu servo amado. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu e a todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgassem suas obras. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado,
em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. E em seu nome os gentios colocarão sua esperança. O pecado imperdoável. Depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: Este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Portanto, eu vos assevero: todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso, vos afirmo que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. O sinal da ressurreição. Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão.
Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus estava pregando à grande multidão, do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.